Olá, eu sou a doutora Carolina Ambrogini, ginecologista, obstetra e sexóloga. E hoje vamos conversar sobre a amamentação. Bom, é importante dizer que o aleitamento materno é a mais sábia estratégia de vínculo, afeto, proteção, nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para a redução de mortalidade infantil. Idealmente, o bebê nasce e deve ser imediatamente colocado no colo da mãe, no contato pele a pele e levado ao seio materno. É a chamada Golden Hour. A partir daí, é estabelecido um vínculo com o bebê importantíssimo, tanto para a mãe quanto para a criança. Dessa primeira hora de vida, nós partimos para uma história de aleitamento, onde não existe regra, não existe horário, é a lei da livre demanda. O bebê mama quando sentir necessidade, no momento que ele quiser, sem um horário pré-estabelecido. Esta amamentação deve ser exclusiva até o 6º mês de vida da criança. Depois, em conjunto com a introdução alimentar até os 2 anos ou mais de vida. Então, essas orientações são muito importantes para desfazer mitos e tabus acerca do assunto. Num esquema de aleitamento, o bebê mama sempre que quiser. Isso é muito importante a gente entender. Geralmente, nos primeiros meses de vida, ele vai mamar de 8 a 12 vezes ao dia. Do que o leite materno é composto? Então, o leite materno, ele é o alimento ideal para o bebê humano, porque ele contém todo um conjunto de nutrientes específicos para o seu desenvolvimento. Então, por exemplo, o colostro, que é aquele primeiro leite que dura de 3 a 5 dias, ele é altamente calórico. Tem uma média ali de 48 calorias por ml, né? Se o bebê nasce prematuro, o leite materno tem mais calorias. Olha que perfeito! A natureza fez tudo lindo para que o bebê possa se desenvolver da melhor forma possível. É um leite rico em proteínas, em lípides, para que o bebê cresça de forma saudável. E é importante dizer, durante o aleitamento exclusivo, o bebê não precisa de mais nenhum outro alimento, nem de água. É importante dizer que a amamentação traz benefícios tanto para a mulher quanto para o bebê. Para a mulher, por exemplo, ele é um protetor contra o câncer de mama e ovário. Ele também ajuda na proteção de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2. E gera um maior intervalo entre os partos, porque a amamentação, em grande parte das vezes, bloqueia a ovulação, então a mulher demora a ovular novamente e com isso ela consegue ter um maior espaçamento entre as gestações. E é muito importante para o vínculo mãe-bebê. Para a criança, ele tem muitos benefícios também, como um menor risco de infecções, menor incidência de diabetes tipo 2, melhora na cognição, memória, menor incidência de distúrbios bucais, né? E menor mortalidade infantil também. Portanto, ele é uma forma muito interessante de vínculo e de saúde para o binômio mãe-bebê. Vamos falar agora de algo muito importante para o sucesso da amamentação: a pega adequada. A pega adequada, ela vai prevenir fissuras, dores, engurgitamentos, enfim, uma série de problemas na amamentação. A pega correta, ela deve ser aprendida logo no início da amamentação, para que esses problemas sejam minimizados. Então, vamos lá.
Como que deve ser esta pega? O bebê deve abocanhar o máximo possível da auréola, aquela parte escura ao redor do mamilo. Ele deve abrir a boca o máximo possível, sendo que o lábio inferior deve ficar totalmente revertido, é o que a gente chama de boca de peixe, né? O posicionamento do bebê também é muito importante. A mãe, primeira coisa, deve ficar confortável. O bebê, segurar o bebê de forma confortável, para que, né, ela não fique tensa. E a cabecinha do bebê deve estar alinhada com o tronco, não virada, né? Ele deve ter um alinhamento. O queixo do bebê tocar a parte inferior da mama. O bebê não deve fazer barulhos ou covinhas durante a sucção. Então, aprender esta pega é muito importante para prevenção de futuros problemas. Se você tem dúvida, peça ajuda para a enfermeira da maternidade, para o grupo de amamentação do posto de saúde ou do hospital onde você teve o seu bebê. Geralmente existe esse suporte para a orientação das mães. E quais são as principais dificuldades na amamentação? Elas podem surgir, a amamentação não é algo natural, ela precisa ser aprendida tanto pela mãe quanto pelo bebê. Existe aí um aprendizado dos dois e neste processo é importante suporte para esta mãe que amamenta e paciência, né? Quais são as principais dificuldades? Então, a dificuldade de sucção do bebê, tem bebê que é mais preguiçoso, que não suga adequadamente, e isso não estimula a produção de leite da mulher. Então, a produção de leite, ela é muito influenciada pela sucção do bebê. É dessa forma que o corpo da mulher entende que precisa produzir leite. Os mamilos planos ou invertidos, eles precisam de um melhor cuidado, porque é mais difícil dele encaixar adequadamente lá no palato, né, dentro da boquinha do bebê. Mas existem técnicas para que isso ocorra de forma tranquila. As fissuras mamilares ou as dores para amamentar são outros problemas bem comuns e que geram muita dificuldade, e a fissura mamária é a principal causa de desmame precoce. Engurgitamento mamário, excessiva produção de leite também é problemática para a mulher, porque aquela mama fica muito sobrecarregada de leite, dói para amamentar, o bebê não consegue sugar adequadamente, este leite pode entupir os ductos, gerando dor, desconforto e pode gerar até mastites. A candidíase mamilar também é um problema frequente, por isso que devemos deixar a mama o mais seco possível, sem tecidos úmidos ou de leite em contato com os mamilos. Se possível, tomar um pouco de sol nas mamas para que elas fiquem secas. E bloqueio dos ductos lactíferos também é algo bem incômodo, mas que tem jeito, a gente vai aprender. E as compressas? Outra grande dúvida, devo colocar compressa gelada, devo colocar compressa morna? Cada pessoa fala uma coisa. Vamos lá, vamos aprender. Quando existe uma superprodução de leite, né, o calor faz com que essa mama produza mais leite ainda. Portanto, nestas situações, a mulher deve colocar compressas geladas na mama para diminuir essa hiperprodução de leite. Ou, quando está a mama muito engurgitada, muito inchada, além da ordenha, para tirar aquele excesso de leite que o bebê não conseguiu mamar, colocar a compressa gelada. Não entre no chuveiro quente, que é algo que é muito recomendado e que faz aumentar mais ainda essa produção de leite. E a compressa morna? A compressa morna, ela pode ajudar nas fissuras mamárias, ela é um pouco analgésica, em traumas mamilares ou quando existem ductos obstruídos. Então, a compressa, junto com a massagem, pode ajudar no desbloqueio deste ducto. A mãe que amamenta é chamada de nutriz ou lactante. Essa mulher precisa de alguns cuidados especiais. Ela precisa ter uma rede de apoio. Eu digo que essa é a principal mensagem
para a mãe que amamenta, ela precisa de apoio, ela precisa de alguém que a ajude nas tarefas de casa, para que ela consiga se dedicar àquele bebê, ou que ajude com as crianças mais velhas, enfim, que dê algum suporte para ela ficar tranquila e se dedicar à criança. Ela deve também se manter bem hidratada. Uma nutriz deve ingerir, em média, 2 litros ou mais de água por dia. Além disso, ela deve estar bem alimentada. Na amamentação, não é hora de você fazer regime para perder aqueles quilinhos extras da gravidez. Na amamentação, você pode até comer um pouquinho a mais, mas de forma saudável. Então, tem ali uma alimentação rica em nutrientes, com ampla gama de legumes, frutas, o próprio leite, que tem bastante cálcio, para que os seus ossos não sejam prejudicados pela amamentação. Portanto, a nutriz, ela vai sentir um pouquinho mais de fome também, então ela precisa se dedicar ali a ter uma alimentação saudável. Não ingerir muito café, então o café pode deixar o bebê mais agitado, e ela também a questão da bebida alcoólica deve ser consumida com muita moderação, de preferência não consumir durante o período da amamentação. Ou consumir logo depois que amamentou, porque o álcool demora um pouco, cerca de 2 horas, para sair da corrente sanguínea e pode passar para o leite. E aquela mãe que voltou para o mercado de trabalho e precisa deixar o seu leite estocado para o bebê. Como que essa mãe faz? A melhor forma é utilizar as bombas de leite, porque elas ajudam na extração. Elas podem ser manuais ou elétricas. Todo o conteúdo da máquina que está em contato com a mama ou com o leite deve ser esterilizado a cada uso. A extração, ela pode ser realizada enquanto a mãe amamenta o bebê, ela extrai na outra mama, isso é uma forma. Ou se ela está no ambiente de trabalho, ajuda muito ela ver a foto do seu bebê, ajuda na produção de leite. E às vezes as mulheres, elas ficam na dúvida se elas estão produzindo muito leite ou não e vão extrair na bomba. Isso é importante dizer, porque nem sempre o que ela extrai na bomba é o que o bebê está sugando. Muitas vezes ela extrai pouco leite na mama e o bebê consegue, com a sua sucção, extrair mais leite durante a amamentação. Então, não é um bom parâmetro para fazer esse tipo de comparação. O leite deve ser armazenado na geladeira por até 12 horas e no freezer por até 15 dias. Quando ele for ser descongelado para o uso, esse descongelamento deve ser realizado em banho-maria e nunca deve ser fervido ou colocado no micro-ondas, pois o leite perde os seus nutrientes desta forma. Existem muitos mitos relacionados à amamentação e eles atrapalham demais o seu processo. O principal deles é que o seu leite não é suficiente, que ele não sustenta o bebê. Este é o principal mito e a principal falácia. Como nós já explicamos, o leite materno é o alimento ideal para o seu bebê, com as calorias e os nutrientes necessários para que ele se sinta satisfeito e cresça bem. Então, o seu leite sustenta sim o seu bebê. O bebê, um outro mito é de que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Na verdade, nós não trabalhamos com horários fixos. O bebê mama no momento que ele quiser. Claro que existem bebês pequenos ou quando eles estão ali recém-nascidos e eles estão, às vezes, com dificuldade de ganhar peso, que eles precisam mamar no intervalo de até 3 horas. O que significa isso? Não pode passar de 3 horas, porque às vezes o nível de glicemia cai e ele pode ter ali, ficar mais sonolento. Então, quando o bebê é recém-nascido, prematuro ou muito pequeno, com dificuldade de ganhar peso, a amamentação não pode passar de 3 horas. É isso, mas não que o bebê precisa mamar de 3 em 3 horas. Ele vai mamar no intervalo
que ele quiser. E muitas vezes é um intervalo mais curto de que 3 em 3 horas. O bebê quer mamar de 1 em 1 hora. Isso é normal. Uma outra crença é de que amamentar é algo natural, instintivo. Não. Amamentar é algo que deve ser aprendido, com rede de apoio e bastante paciência para essa mãe que às vezes está tendo dificuldade e também para esse bebê que muitas vezes não nasce sabendo sugar adequadamente. Um outro mito é de que devem ser usadas buchas nos mamilos para a preparação deles para a amamentação, para que eles fiquem mais esfolados. Então, esta manobra não é mais recomendada. Isso pode gerar escoriações no mamilo, não é algo que nós recomendamos. Agora vamos falar de 2 problemas muito comuns no processo de amamentação. O primeiro deles é a fissura mamilar, que geralmente acontece nos primeiros 15 dias de vida do bebê, devido a uma hiperexposição desse mamilo à boquinha do bebê e principalmente a uma pega incorreta do bebê. Para tratarmos as fissuras, é muito importante corrigir esta pega, corrigir esta sucção inadequada do bebê. Também ajuda a colocar o bebê para amamentar em diversas posições. Então, esta posição invertida, de cavalinho, porque aí o contato da língua com o mamilo vai mudando de posição e ajuda aquela fissura que já está ali a se cicatrizar. A gente sabe que a fissura mamilar, ela dói muito e é a principal causa de desmame precoce. Existem algumas outras formas que podem ajudar a mulher que está passando por este problema, como, por exemplo, o uso de lanolina purificada, então ajuda nessa umectação do mamilo e na cicatrização dessas fissuras. Também ajuda a exposição dos mamilos à luz solar e o laser de baixa potência. Um outro problema muito frequente é a mastite. A mastite pode acontecer porque uma bactéria entra em contato com o tecido mamário através de uma fissura, por exemplo, e aí ela vai infectar esta mama. Geralmente, nestes casos, a mulher tem febre, calafrios, vermelhidão na mama, muita dor na mama, e ela precisa tomar antibióticos para sanar este problema, porque é uma infecção na mama. Mas também existe a mastite congestiva, que não é uma mastite infecciosa, e sim por uma hiperprodução de leite. Os ductos ficam inflamados e isso gera bastante dor. Nestes casos, o médico deve ser acionado, em ambos os casos o médico deve ser acionado, para que ele prescreva medicamentos anti-inflamatórios, compressas geladas, para melhorar e amenizar este problema. Agora vamos dar algumas dicas para que a saúde dos mamilos seja preservada neste processo de amamentação. Os mamilos devem ser lavados apenas no banho. Não é necessário lavá-los antes da amamentação. Eles devem ficar secos, né? Então, a umidade do leite, que às vezes vaza, pode trazer problemas como candidíase e não deixar na cicatrização de alguma fissura. Então, eles devem estar bem secos. Se necessário, utilizar absorventes ou conchas para que aquele leite seja drenado ou absorvido, para que o sutiã não fique molhado. Uma outra dica é sobre o sutiã adequado para amamentação. Ele deve ser reforçado nas laterais e na parte inferior da mama, para que aqueles ductos inferiores e laterais sejam mais facilmente excretados, né, para que o leite não se acumule ali naquela região, gerando dor ou desconforto. E as fissuras, né? Então, a gente sabe que as fissuras é o principal problema dos mamilos. Então, para que a gente evite as fissuras, não podemos esfregar as mamas com buchas ou algo abrasivo, porque isso pode gerar escoriação dos mamilos. Também, muitas vezes, quando existe a fissura, a mulher pode fazer uma rosquinha ao redor do mamilo,
com uma própria fraldinha do bebê mesmo, ou existem até rosquinhas próprias para isso, para que o mamilo não fique em contato com o sutiã, grudando ali e gerando uma escoriação cada vez maior. O banho de sol nos mamilos também ajuda bastante neste processo de cicatrização de fissuras e até na prevenção delas. A gente sabe que placas de hidrogel aliviam bastante, elas são geladas, então elas aliviam bastante essa dor das fissuras. E o uso da lanolina purificada também ajuda na prevenção das fissuras mamárias e na cicatrização delas. Vamos falar um pouquinho agora sobre a lanolina purificada. A lanolina, ela é um material muito umectante e hidratante para os mamilos, que ajuda tanto na prevenção quanto no tratamento das fissuras. Elas podem ser passadas nos mamilos quantas vezes necessária e não precisa ser retirada antes da amamentação. A aplicação após cada mamada permite maior duração da ação do produto na pele do mamilo e da auréola. Espero que estas dicas tenham te ajudado bastante para você que está ali se preparando para a amamentação ou para você, mãe, que já está vivenciando este período maravilhoso da sua vida. Obrigada!